Em 2013, quando eu tinha cerca de 17 anos, minha família estava verificando uma casa com a qual o proprietário apareceu para conversar. Meus pais pareciam bem mais velhos. O homem mencionou que havia construído a casa ele mesmo. Fiquei para trás assistindo enquanto todos conversavam com o proprietário. Durante a conversa, houve uma pausa e, de repente, ele se afastou de meus pais. Sua expressão mudou completamente e seu rosto feliz se transformou no olhar mais sinistro e odioso que eu já tinha visto. Eu não acho que ele me viu assistindo. Provavelmente parecia que eu estava no meu telefone, já que minha cabeça estava baixa, mas eu estava mantendo um olho nele o tempo todo. Assim que ele voltou para meus pais, seu rosto mudou novamente, e ele começou a sorrir como se nada tivesse acontecido. Isso me deu arrepios, e eu senti um nó no meu estômago. Mais tarde, eu contei à minha mãe o que vi. Ela concordou que foi estranho, mas disse que talvez ele fosse apenas socialmente desajeitado ou algo assim. Ela não parecia muito preocupada com isso. Nós acabamos comprando a casa de qualquer maneira, pensando que era um ótimo negócio e um bom lugar para morar. Depois que nos mudamos, as coisas pareciam normais no início. No próximo fim de semana, minha família decidiu ir à igreja. Eu não estava com vontade de ir, então disse a eles que ficaria em casa. Eles não se importaram e me deixaram lá sozinha. Naquele tempo, não pensei em nada. Era domingo de manhã, por volta das 11 horas, quando ouvi batidas muito altas lá fora. O som era rítmico e vinha do lado da casa. Eu estava lá em cima, do outro lado da casa, então não podia ver o que estava acontecendo. Honestamente, eu pensei que poderia ser apenas o vento, já que era um dia tempestuoso. Não pensei muito sobre isso e ignorei. Depois de cerca de 5 minutos, a batida parou. Cerca de 10 minutos depois, comecei a ouvir passos lá embaixo. Parecia alguém caminhando ao redor. Eu podia ouvir cadeiras sendo movidas, armários de cozinha sendo abertos e até mesmo a porta do refrigerador sendo aberta. Rapidamente e silenciosamente, tranquei a porta do meu quarto, tentando não fazer nenhum barulho. Peguei meu bastão de beisebol que estava no canto do quarto. Depois peguei meu telefone e liguei para a emergência, com as mãos tremendo enquanto informava o meu endereço e explicava o que estava acontecendo. Enquanto estava na ligação, mandei uma mensagem rápida para minha mãe. Tentei manter a calma, mas então ouvi passos vindo em direção às escadas. A casa é bem fina, então eu conseguia ouvir exatamente onde a pessoa estava caminhando. Naquele momento, minha mãe me respondeu dizendo que estava a caminho de casa. Ela estava a cerca de 30 minutos de distância. Então ali estava eu, uma garota de 17 anos, com 1,60 m e poucos, e pesando pouco mais de 45 quilos, escondida no meu quarto. Eu sabia que se ele entrasse, poderia facilmente me dominar e pegar o bastão. Eu estava tão assustada que mal conseguia pensar. Eu o ouvi andando pelo corredor, se aproximando da minha porta. Então vi a maçaneta girar. Ele parou porque a porta estava trancada, mas ficou lá, sem se mover. Eu podia ouvir sua respiração através da porta. Aqueles 10 segundos pareceram os mais longos da minha vida. Eu o ouvi se virar e voltar para o corredor. Então ouvi a porta dos fundos se abrir e fechar. Cerca de 3 minutos depois, a polícia chegou. O operador da emergência perguntou se eu poderia deixá-los entrar ou se precisariam quebrar a porta. Como eu tinha certeza de que ele tinha saído, fui lá embaixo e os deixei entrar. Mas quando eles verificaram a casa, não havia ninguém. Não havia sinais de entrada forçada, nada. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Quando minha mãe chegou em casa, ela olhou para o meu padrasto e perguntou se ele tinha trocado as fechaduras. Ele disse que não tinha. A parte mais assustadora, e o que realmente provou que minha história era verdadeira, foi que no corredor, minha mãe tinha acabado de aspirar o chão mais cedo naquele dia, então estava impecável. Mas agora, havia pegadas de sapato maiores do que qualquer um em nossa casa poderia ter feito. A polícia não tinha ido lá em cima, então as pegadas não poderiam ser delas. E a impressão parou bem na frente da minha porta. No dia seguinte, trocaram as fechaduras e adicionaram mais segurança, mas nunca me senti segura naquela casa de novo. Até hoje fico arrepiada pensando no quão perto eu estava de quem
ou o que quer que estivesse do outro lado da porta. Minha esposa e eu compramos uma casa na zona rural, que foi construída em 1997. O primeiro proprietário faleceu em 2022, depois de uma doença grave. Durante o tempo em que esteve doente, ele ficou em um quarto que não era o principal dele. A esposa dele viveu lá por muitos anos depois que ele faleceu, mas ela não queria vender a casa. No entanto, teve que vendê-la porque não conseguia acompanhar os pagamentos da hipoteca. Quando começamos a nos mudar, ficamos em um hotel a cerca de 30 quilômetros de distância. A casa costumava ser um rancho de cavalos e está no fundo do campo. Então, um dia, eu liguei a luz do corredor e a deixei acesa o dia todo e a noite toda, mas achei que a tinha desligado 3 vezes no mesmo dia. O corredor é muito escuro e fica perto do quarto e da casa de banho onde o homem ficou quando estava doente. Minha esposa e eu estávamos ocupados com a mudança, então continuamos indo e voltando entre o supermercado, o hotel e pegando comida. Durante o período do dia, foi um monte de correria e nós dois estávamos cansados. Quando finalmente voltei para a casa, notei que a luz do corredor estava acesa novamente. Perguntei casualmente à minha esposa se ela havia desligado, e ela olhou confusa e disse que não. Fiquei um pouco frustrado e disse a ela que devia ter sido ela. Mas, quando olhei para o interruptor de luz, ficou claro que ele estava firme, como se tivesse sido ligado e desligado várias vezes. Mais cedo naquele mesmo dia, fui o primeiro a entrar em casa, enquanto minha esposa estava no celeiro, cerca de 60 metros de distância. Tínhamos deixado nossos cães na lavanderia durante a noite, e essa foi a primeira vez que voltamos para a casa naquele dia. Eu saí para o pátio dos fundos através da porta deslizante e abri a porta externa para a lavanderia para deixar os cães saírem. Entrei na lavanderia e fechei a porta atrás de mim. Quando tentei virar a maçaneta da porta da lavanderia, ela estava travada, mas eu não consegui movê-la de jeito nenhum. Não cedia. Então voltei para o pátio e entrei na casa novamente pela porta deslizante. Quando tentei abrir a porta da lavanderia por dentro, ela abriu facilmente sem nenhum problema. Todas as portas e ferragens estavam em ótimo estado, quase como novas. Talvez isso não signifique nada, mas senti algo estranho. Decidi deixar a luz do corredor acesa novamente. Saímos para jantar, e quando voltamos à noite, a luz do corredor ainda estava acesa. Naquela noite, colocamos os pugs na lavanderia e fomos para o hotel. Quando voltamos no dia seguinte, descobrimos que os pugs haviam saído da lavanderia e mastigado várias coisas. Agora temos um sistema de alarme com detectores de movimento dentro da casa. Mas os cães estavam por toda parte. Estávamos fora da casa por uma semana ou 2, o tempo que costumávamos ficar na nossa antiga casa. Uma senhora cuidava dos nossos animais, mas o estranho é como um cachorro pequeno poderia chegar e puxar a maçaneta da porta. Não é uma maçaneta comum. Ela precisa ser puxada para baixo para abrir e vai em direção a você. Os cães não são altos o suficiente para alcançar a alça. Então, como eles poderiam sair 3 vezes como aconteceu naquela noite? Seria fácil ver se o cachorro pulasse, puxasse a alça para baixo e empurrasse a porta para fora. Mas a porta tem que ser puxada para dentro depois que a alça é puxada para baixo. O que é estranho é que toda vez que voltamos, a porta estava sempre fechada, como se os cães não tivessem saído. Eu dei um puxão rápido na alça e a porta se abriu sozinha, mas parecia impossível que a porta se fechasse por si só, porque só balançava para dentro, longe de fechar. Alguém definitivamente teria que puxar para fechá-la. Meus cães não são inteligentes o suficiente para fechar a porta, ou eles teriam ficado presos dentro, como estavam quando eu os coloquei lá. Se isso não fizer sentido para você, talvez o que aconteceu a seguir vá. Na 4ª noite, eu ia abrir a porta para o quarto onde o proprietário doente ficou antes de entrar em cuidados paliativos. Puxei a maçaneta da porta, mas ela não se movia. Não só estava presa, como a porta não cedia de jeito nenhum. Antes disso, a porta tinha um pouco de movimento, mas quando fui empurrá-la,
Parecia que algo do outro lado estava usando toda a sua força para empurrar contra a porta. A maçaneta não se movia. Eu empurrava, mas então de repente a porta cedeu, como se alguém tivesse rapidamente deixado de empurrá-la. Isso realmente me assustou, e eu quase corri para fora para minha esposa, mas a maçaneta da porta não fez barulho quando se moveu, e não fiz nenhum barulho. Tudo isso foi mais do que um simples formigamento na espinha. Realmente me assustou. Eu estava com tanto medo que não consigo nem explicar. Agora não estamos morando na casa porque ela foi inundada algumas semanas atrás. Estamos de volta à nossa antiga casa, esperando pelos possíveis reparos. Desde que estamos aqui, o alarme disparou várias vezes. O último alarme disparou alguns dias atrás, e o operador do sistema de alarme disse que a porta da frente foi aberta e havia movimento na sala da frente, mas o oficial disse que tudo estava seguro. Isso aconteceu 2 vezes, e desde então tem estado quieto, mas não temos certeza se queremos morar lá novamente, mesmo depois que a casa for reparada. Temos o que fazer. Tentamos abençoar a casa, mas algumas dessas coisas estranhas ainda aconteceram depois que saímos. O mal definitivamente existe, mas eu não quero isso na minha casa. Isso não é uma piada, Deus me livre disso. O alarme disparou no meio da noite novamente. A maioria das pessoas assiste a esses programas de caça a fantasmas e não os leva a sério, mas eu levo. Eu não acho que consigo ficar na casa sozinho. Até agora minha esposa não foi incomodada por nada, mas eu disse a ela que, se voltarmos, vou colocar muitas cruzes em toda a casa. A esposa do proprietário mentiu sobre a propriedade para fazer a venda, e eu fiquei tão chateado por ter destruído um item que eles deixaram na propriedade, que era destinado a um parente morto. A casa também ficou com muito lixo, e eu tentei consertar o que destruí, mas não consigo encontrar as peças que faltam depois de todos esses meses. Alguns anos atrás, minha mãe, meu irmão e eu nos mudamos do interior do estado para o norte. Depois que terminamos o ensino médio, acabamos em um bairro principalmente habitado por pessoas mais velhas. Nossa casa costumava pertencer a um casal de idosos, mas eles não faleceram, apenas se mudaram. No primeiro ano morando lá, não aconteceram muitas coisas estranhas. A única coisa estranha foi ouvir passos no quarto da minha mãe, no andar de cima, enquanto eu estava no porão. Eu era o único na casa, então foi estranho. Tentei dizer a mim mesmo que era apenas barulho da casa, mas eu realmente não acreditava. Naquele mesmo ano, de manhã, eu estava encarregado de carregar toda a comida que fizemos para o carro estacionado na garagem. Era uma manhã fria e eu estava correndo um pouco para ter certeza de que tudo se encaixava sem bagunçar as tortas ou caçarolas. Enquanto cuidadosamente colocava a última torta no carro, de repente ouvi a voz de uma mulher mais velha atrás de mim. Ela disse que era melhor eu ter cuidado com isso. Ela parecia estar provocando. Lembro-me claramente de revirar os olhos. Como eu estava de frente para a casa e de costas para ela, coloquei um sorriso educado, pronto para me virar e conversar com ela. Mas, quando me virei, não havia ninguém. Olhei para cima e para baixo na rua, pensando que talvez a velha tivesse passado por ali, mas não vi ninguém. Por um momento pensei que fosse minha imaginação, mas parecia tão real que não podia ser só na minha cabeça. Percebi que devia ser meu irmão brincando comigo, talvez fingindo soar como uma velha senhora. Eu verifiquei a varanda e a garagem para encontrá-lo, mas ele não estava lá. Perguntei à minha mãe, que estava naquele momento na casa, se ela tinha me dito para ter cuidado. Ela disse que não e olhou confusa. Acho que foi o dia em que comecei a acreditar em fantasmas ou o que quer que fosse. Um mês depois, durante as férias de inverno, eu estava de volta em casa, enrolado na cama. Tudo estava quieto até que, de repente, ouvi um som suave de choro vindo de algum lugar próximo. O choro parecia abafado, então pensei que poderia ser minha mãe. Estava prestes a ir verificar quando ela me mandou uma mensagem dizendo: "Oi, você está bem?" Eu respondi que sim, e ela me perguntou se era eu que estava chorando. Eu disse a ela que pensava que era ela ou o cachorro, mas ela disse que não.
O cachorro estava dormindo na ponta da cama dela. Nós dois decidimos que devia ter sido o vento ou talvez um coiote, mas para mim, soava muito humano e muito triste para ser qualquer um dos dois. Então, um dia perguntei à minha mãe o que ela pensava sobre tudo isso. Os passos, a mulher velha e o choro. Ela disse que achava que poderia ser a minha avó. A minha avó, mãe dela, tinha falecido cerca de 6 meses depois que nos mudamos para a nova casa. Perguntei a ela por que ela achava que era a minha avó. Ela disse que às vezes ouvia batidas na porta e achava que era eu ou meu irmão, mas depois se lembrava de que ambos estávamos fora, na faculdade. Não contei à minha mãe, mas eu não acho que seja a minha avó. Ela nunca veio a essa casa porque ficou doente no dia em que nos mudamos e nunca teve a chance de visitar. Além disso, a voz que eu ouvi não soava como a dela. A voz da minha avó era suave e calma, mas aquela voz era aguda e desagradável. Quando eu tinha uns 12 anos, algo realmente perturbador aconteceu que eu nunca vou esquecer. Eu estava no meu quarto, sentado no chão, jogando. Meus pais tinham saído para fazer algumas compras, e minha irmã mais velha estava trabalhando. Então eu estava em casa sozinho, bem, não completamente sozinho. Eu estava com nossos 2 cães. Um era um terrier pequeno e o outro um bichon frisé. Eles não eram grandes cães de guarda, mas como pequenos alarmes que latiam para qualquer coisa em comum. Eu já tinha ficado em casa sozinha antes, então não era um grande problema. Vivíamos em um bairro bastante seguro, onde nada de ruim realmente acontecia, exceto por uma vez, quando alguém pichou algo no parque nas proximidades. De qualquer forma, eu estava relaxando na minha cadeira, totalmente imerso no jogo. Estava com um pacote de Doritos em uma mão e o controle na outra, totalmente focado no meu jogo. Foi então que ouvi o som claro da porta da frente se abrindo e depois se fechando, como se alguém tivesse acabado de entrar na casa. O cômodo onde eu estava dava para o quintal, então eu não podia ver a porta da frente ou quem poderia estar entrando. Quando ouvi o som da porta se abrindo e fechando, meus 2 cães imediatamente se animaram e correram para a sala de estar. Eu pensei que fosse meus pais voltando mais cedo. Talvez tivessem terminado as compras mais rápido do que o esperado, mas algo sobre isso parecia estranho. Só para ter certeza chamei: "Mãe, pai, é vocês?" Minha voz ecoou pela casa, mas ninguém respondeu, o que me deixou um pouco nervoso. Sempre fui um pouco paranoico, provavelmente porque coisas estranhas parecem acontecer ao meu redor. Meus cães não estavam latindo como costumam fazer quando alguém chega em casa, e isso me fez sentir que algo estava errado. Eu pausei o jogo e fui até a sala de estar, mas não havia ninguém lá. Foi então que comecei a me sentir desconfortável. Os pelos na parte de trás do meu pescoço se arrepiaram. Eu tinha certeza de que ouvi alguém entrar. Eu não estava usando fones de ouvido e a TV estava com o volume baixo. Eu tinha música tocando suavemente ao fundo, então sabia que o som não vinha do meu jogo. Assim que percebi que algo estava errado, fui direto até o armário dos meus pais e peguei meu bastão de beisebol. Isso é o que você faz no interior quando acha que pode haver problemas. Se prepara para se defender. Então voltei para a sala de estar, segurando o bastão de beisebol à minha frente, como se eu soubesse o que estava fazendo. Decidi ligar para o meu pai primeiro, mas ele não atendeu. Então tentei minha mãe, e também não obtive resposta. Me sentindo ainda mais nervoso, liguei para 2 dos meus melhores amigos, mas eles também não atenderam. Meu cérebro de 12 anos imediatamente saltou para o pior possível pensamento. E se algo terrível aconteceu com todos eles? Pela primeira vez na minha vida, decidi ligar para o número de emergência 190. O operador me disse para ficar calmo e informou que a polícia estava a caminho. Mas ficar calmo não estava sendo fácil. Havia um corredor perto da porta da frente e eu não conseguia tirar a sensação de que alguém estava se escondendo lá, esperando para pular e me assustar ou, pior, fazer algo mais. Meus 2 cães estavam ao meu lado, ambos olhando fixamente para o corredor. Isso me deixou ainda mais difícil de ficar calmo. Se eles estavam agindo como se algo estivesse errado, eu sabia que não estava imaginando coisas. O medo só aumentava e eu não conseguia tirar os olhos daquele corredor. Fiquei lá, parado, imóvel,
por algo que parecia uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. O operador continuava me dizendo para ficar calmo. Então, felizmente, meus pais abriram a porta da frente. Meu pai olhou para mim e perguntou: "O que você está fazendo?" Expliquei rapidamente o que estava acontecendo. Ele não perdeu tempo, pegou sua arma e nós nos preparamos para verificar a casa. Eu sempre pensei que seria legal sair por aí verificando salas com a polícia. Mas, cara, eu estava com tanto medo. Cada vez que abríamos uma porta, meu coração quase saía pela boca. Não encontramos nada, embora a polícia tenha aparecido logo depois e nos disse que esse tipo de coisa estava acontecendo nas últimas semanas. Aparentemente, as pessoas estavam esperando até que os donos saíssem para verificar a porta, e se estivesse destrancada, elas entravam e roubavam coisas. A polícia disse que quem quer que fosse provavelmente saiu quando ouviu que alguém estava em casa. Mas isso não se encaixava bem com o que aconteceu, porque eu só ouvi a porta se abrir e fechar uma vez. Eu estava sozinho em casa uma noite na primavera. Eu estava em uma ligação de vídeo com meu amigo, e em determinado momento, estava andando para frente e para trás no meu quarto. Quando passei pela janela e olhei para fora, vi alguém lá fora, na rua, parado em frente à minha casa, de frente para a minha janela. Olhei com mais atenção e percebi que ele estava olhando diretamente para a minha janela. Eu disse ao meu amigo, que estava na ligação de vídeo, para tentar olhar, mas ele disse que não conseguia vê-lo. Então me pediu para ligar para minha mãe e meu pai. Então, desliguei com meu amigo e continuei olhando para o homem por mais alguns segundos. Depois, me afastei da janela, fui até a cama e liguei para minha mãe. Eu a acordei porque já era meia-noite. Ela me disse para desligar as luzes, fechar as cortinas e que ele iria embora. Foi isso que eu fiz, mas depois de alguns minutos, morrendo de curiosidade, levantei as persianas e espiando para fora. O homem agora estava na calçada mais perto da minha casa, ainda olhando para a minha janela. Eu então chamei a polícia. O operador me perguntou se o homem estava segurando alguma arma. Eu disse que não, que eu podia ver. O operador então me disse para ignorá-lo e se ele não saísse em 10 minutos, ou se ele pisasse na minha propriedade, para chamar a polícia novamente. Ela também me disse que um carro de patrulha passaria pela minha casa, apenas para assustá-lo, caso ele ainda estivesse lá fora. Desliguei o telefone e voltei para a cama. Liguei de volta para o meu amigo e conversamos na ligação de vídeo enquanto eu estava deitado na cama por uns 5 minutos. Ela me disse que era hora de checar a janela novamente, então eu fui até lá. E desta vez o homem tinha ido embora. Fiquei na janela, com as persianas agora levantadas, esperando que o carro da polícia passasse pela minha casa. Levou cerca de 5 a 10 minutos enquanto estava na ligação de vídeo com meu amigo, até que eu vi um carro de patrulha vindo pela rua. O carro parou brevemente em frente à minha casa, com os pequenos holofotes do lado do carro sendo movidos em torno da minha propriedade e também nas propriedades de alguns vizinhos. O carro da polícia foi embora logo depois, e foi isso. O que me disse que o homem não havia ido embora da minha propriedade. Depois de terminar a ligação de vídeo com meu amigo, desligamos e eu fui para a cama. Depois de deitar por uns 20 minutos, ouvi um som de rangido ou rachado vindo de fora. Saí da cama e olhei para fora da janela, mas ninguém estava lá. Então, voltei para a cama. Mais alguns minutos se passaram e houve outro som de estalo vindo de fora, dessa vez mais alto. Olhei pela janela da minha cama e fiquei completamente em choque quando vi uma figura na minha janela. Eu tenho um quarto no andar de cima e, de repente, os ruídos de rachaduras fizeram sentido. Ele estava subindo pelo lado da minha casa. Fui até a outra janela e gritei por ajuda, esperando que meus vizinhos ouvissem. Também peguei o telefone e liguei para o número de emergência, pedindo para enviarem outra viatura para cá. O homem na minha janela tentou espremer-se pela abertura da janela, mas aparentemente desistiu quando notou um dos meus vizinhos do lado de fora gritando algo. A próxima vez que olhei para a janela, ele já tinha ido embora.
De acordo com o meu vizinho idoso que veio em meu auxílio, o homem pulou e fugiu pela rua. A polícia chegou mais uma vez, e dessa vez eu falei com eles e passei todas as informações que eles precisavam. Eles disseram que estariam patrulhando a área durante toda a noite e seguiram em frente. Eu não consegui dormir naquela noite, mas acho que o homem estava assustado o suficiente para nunca mais voltar. Antes de sair sozinho para o interior do estado, eu vivia basicamente no meio de lugar nenhum, no rancho do meu pai. Era uma bela propriedade enorme, mas eu nunca gostei de viver em um ambiente rural. Eu achava chato. Além disso, como aquela velha coragem dos desenhos animados, o cachorro covarde sempre dizia que coisas assustadoras acontecem no meio do nada. Houve várias vezes que pessoas invadiram nossa propriedade, e por isso meu pai possuía 3 armas diferentes. Houve uma vez em que ele teve que perseguir 2 homens para fora da propriedade com seu rifle. O que vou te contar aconteceu há alguns anos atrás. Acho que foi em meados de junho. Eu estava sozinho em casa enquanto meus pais estavam de férias juntos, e meu irmão mais novo estava com amigos ou na casa da namorada, não me lembro direito. Foi uma noite quente para o interior, então eu tinha todas as janelas abertas. Eu costumava dormir bem tarde naquela época, então acho que era cerca de 1 da manhã. Eu ainda estava na sala de estar assistindo TV, quando notei a luz do pátio com sensor de movimento acesa lá fora. Esta luz só acenderia devido a um movimento muito perceptível de uma pessoa. Então, imediatamente presumi que fosse meu irmãozinho voltando para casa. Para ter certeza, levantei-me e olhei pela janela. Eu não vi ninguém. Peguei meu celular e liguei rapidamente para meu irmão, mas ele não atendeu. Então eu voltei a me sentar. Foi quando começou a batida na porta da frente. Nossa porta tinha um olho mágico porque, obviamente, qualquer um que viesse até nossa casa teria saído de seu caminho para chegar lá, e precisaríamos saber quem estava lá antes de abrir a porta. Quando fui dar uma olhada no olho mágico, eu não vi ninguém. Imediatamente pensei que talvez fosse algum grupo de crianças travessas locais, ou possivelmente meu irmão, e eu esperava que fosse esse o caso. Fechei as cortinas, agora me sentindo paranoico, achando que estava sendo observado. Mandei uma mensagem para meu irmão dizendo que, se fosse ele, eu não iria deixar ele entrar. Momentos depois, houve uma batida forte atrás da minha cabeça, tão alta que eu realmente pulei do sofá. Era uma batida na janela da sala, seguida de 2 vozes que eu só poderia descrever como uma voz masculina profunda e uma voz feminina aguda dizendo: "Nós vemos você", simultaneamente. Com o coração acelerado, eu imaginei que fosse apenas meu irmão mais novo e a namorada dele mexendo comigo. No momento, isso fez sentido. Ou talvez eu só quisesse que fizesse sentido. As batidas na janela não pararam por aí. Elas continuaram, mas mudaram para outra janela. Desta vez a janela da sala de jantar, onde eu não havia fechado as cortinas. Do ângulo em que eu estava, eu pude ver 2 figuras na janela, mas não havia chance de eu ver nada sobre seus rostos. Eu não olhei para eles enquanto subia as escadas para o quarto do meu pai, para pegar uma de suas armas debaixo da cama. Ele sempre me disse onde guardava as armas, caso fosse necessário em uma emergência. Carreguei o rifle e desci as escadas em direção à janela da sala de jantar. Mas quando cheguei lá, as figuras já não estavam mais paradas ali. Com uma arma carregada, eu me senti muito mais confiante para abrir a porta da frente e sair para enfrentar a situação. Decidi dar uma volta rápida ao redor da casa e verificar o gado. Eu não era um atirador, mas tinha instintos de proteção para a propriedade e estava pronto para usar a arma se fosse necessário. Toda a propriedade parecia tranquila e o gado estava bem. Então voltei para dentro, verifiquei todas as portas e fui para a cama no andar de cima. Depois de meia hora de paz e sossego, ouvi um som perturbador vindo do andar de baixo e do lado de fora. Alguém estava batendo freneticamente na porta da frente, acompanhado de um homem gritando a plenos pulmões, mas não gritando palavras ou qualquer coisa, apenas gritando. Peguei o rifle ao lado da minha cama e corri para a janela da sala de estar. Abri a janela e disparei para o lado de fora, na escuridão da noite.
Os gritos e batidas pararam e eu ouvi 2 conjuntos de passos rapidamente pisando na varanda de madeira. Então, não havia nada além do som dos grilos noturnos. O resto da noite foi tranquila. Na verdade, nada mais aconteceu até eu me mudar. Mas não era meu irmão e a namorada dele, como eu descobri no dia seguinte. Meu pai ficou orgulhoso de mim quando soube que eu protegia a propriedade. Eu sou apenas grato de meu pai ter essas armas e agora concordo com ele de possuí-las ainda mais depois disso. Eu moro sozinho em uma casa menor. Moro aqui há 5 anos e eu descreveria o bairro como de classe média. De longe, a coisa mais assustadora que aconteceu não foi muito tempo depois de eu me mudar. Eu estava morando aqui há talvez 6 meses. Uma noite, fui acordado do nada por uma batida alta na minha porta da frente. Lembro-me de estar muito confuso no começo, mas assim que voltei a mim e percebi o que estava acontecendo, olhei para o relógio. Eram quase 2 da manhã. Levantei-me da cama e as batidas altas ainda continuavam. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que isso poderia ser. Depois de sair do meu quarto e caminhar até a porta da frente, as batidas pararam de repente. Mesmo assim, fui até a porta e olhei pela janela. Quando o fiz, notei que não havia ninguém lá. Abri a porta e olhei ao redor. Não vi nada. Ninguém na rua. Ninguém na minha garagem, nem nada. Foi muito estranho porque quem quer que tivesse acabado de estar ali, parecia realmente querer que eu abrisse a porta. Fiquei acordado por um tempo depois disso, e nada mais aconteceu. Só consegui voltar para a cama mais tarde. Pensei que talvez fosse apenas um erro ou algo assim, mas ainda fiquei me perguntando sobre isso o dia todo no dia seguinte. Bem, na noite seguinte, outra coisa aconteceu. Fui acordado no meio da noite mais uma vez. Desta vez, não houve batidas. Lembro-me de ouvir o som de uma buzina de carro. Estava vindo de fora de algum lugar, mas eu não sabia dizer exatamente de onde. Parecia perto, no entanto. Depois disso, o som continuou por um tempo. Saí da cama e, mais uma vez, fui para a frente da minha casa. Eu estava me aproximando do som, e quando cheguei lá, olhei pela janela e vi um carro parado na minha garagem. Eu não reconheci, mas a buzina estava soando repetidamente. Obviamente, por ser noite, eu não sabia dizer quem estava ao volante. Fui até a porta da frente e a abri. Quando fiz isso, o carro de repente parou de buzinar e saiu muito rápido. Eu não olhei a placa nem nada. Depois que o carro foi embora, mais uma vez fiquei muito confuso. Achei que fosse a mesma pessoa que estava batendo na minha porta na noite anterior. Mas por quê? Eu realmente não sabia. O carro não voltou naquela noite, e mais uma vez voltei para a cama. No dia seguinte, fiquei me perguntando se seria acordado de novo à noite. Pensei em chamar a polícia, mas no final das contas não o fiz naquele dia. Então, naquela noite, eu não fui acordado. Achei que as coisas tinham voltado ao normal. No entanto, quando eu estava saindo para o trabalho, notei um bilhete colado na minha porta da frente. Peguei e olhei para ele. Estava escrito à mão e dizia: "Estarei de volta na próxima semana." Isso realmente me assustou. Alguém estava mexendo comigo por alguma razão. Depois disso, fui à polícia. Mostrei a eles a nota e relatei tudo. Eles disseram que iriam investigar, mas disseram que poderia ser apenas uma brincadeira. Eu estava muito nervoso na semana seguinte, mas nada aconteceu. Fiquei feliz que nada aconteceu, mas também estou confuso. Desde então, porém, nada de estranho ocorreu. Não tenho certeza se foi apenas algum tipo de piada de mau gosto ou o quê, mas estou feliz que nada mais tenha acontecido. Isso aconteceu quando eu estava na faculdade. Eu era um calouro e morava nos dormitórios de calouros. Era um grande prédio e meu andar era todo feminino. Eu tinha meu próprio quarto, o que era muito bom, porque não precisava compartilhá-lo com uma colega. Além do pouco de espaço extra, no entanto, era um dormitório universitário bastante típico. A universidade que eu frequentei era grande, e rapidamente fiz um bom número de amigos. Tornou-se uma rotina normal para mim passar bastante tempo com meus novos amigos da faculdade. Fazíamos lição de casa, estudávamos juntos e saíamos no fim de semana.
Às vezes, eu ia a festas com eles, ou a jogos esportivos, e coisas assim. Um fim de semana, eu estava com meus amigos até muito tarde da noite. Eu nem tinha bebido, mas fiquei fora até as 2 da manhã. Quando voltei para o meu quarto, estava tão cansada que praticamente fui direto dormir. E ao fazer isso, esqueci de trancar a porta do meu quarto. A próxima coisa que eu sabia, eu estava acordando algum tempo depois na noite. Quando acordei, vi que ainda estava completamente escuro, mas no instante seguinte, ouvi minha porta se abrindo. Isso trouxe um pouco de luz, e vi o que parecia ser um homem parado na porta. Ele parecia estar olhando para mim, mas na iluminação, eu só via uma silhueta. Mesmo com o pouco que eu podia ver, o homem não parecia ser um cara da faculdade e certamente não era ninguém que eu conhecia. Continuei observando, imaginando o que estava acontecendo. Ele não disse nada, mas apenas ficou na porta olhando para mim por pelo menos 1 minuto. Então o homem abriu a porta ainda mais e entrou completamente no meu quarto. Ele lentamente e rapidamente fechou a porta atrás de si. Neste ponto, eu estava realmente assustada. Quando ele estava fechando a porta, porém, eu dei uma boa olhada nele para perceber que ele era muito mais velho do que a maioria dos estudantes universitários. Ele estava pelo menos na casa dos 40 anos, provavelmente na casa dos 50, se eu tivesse que adivinhar. O homem ficou na porta por um tempo. Eu estava meio que fingindo estar dormindo, abrindo meus olhos um pouquinho. O quarto estava tão escuro, porém, que era difícil ver qualquer coisa. E agora que a porta estava fechada, era ainda mais difícil ver. O homem então se moveu, de forma que ele foi meio que fora da minha vista, indo para trás do final da minha cama. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Sentei-me rapidamente e peguei a gaveta da minha mesa de cabeceira, que estava ao meu lado. Meu pai me comprou um pouco de spray de pimenta e me deu para proteção na faculdade. Eu nunca tinha realmente tirado isso comigo, porque eu não achava que iria precisar dele. Então eu apenas coloquei na minha gaveta. Mas agora, eu estava muito feliz que meu pai tinha conseguido para mim. Depois que me levantei, o homem me ouviu e saiu de onde estava. Ele não saiu do meu quarto, no entanto. Em vez disso, ele começou a se aproximar de mim. No escuro, eu estava desesperadamente tateando na gaveta através de todo o lixo, tentando encontrar o spray de pimenta. Felizmente ele estava aberto porque, é claro, meu pai havia me mostrado como usá-lo. Eu finalmente encontrei, e o homem estava agora a poucos metros de mim. Ele não disse nada. Ele estava apenas andando em minha direção, meio lento. Eu apontei o spray de pimenta nele, mas não sei se ele viu com o quão escuro estava. Então comecei a pulverizar. Inicialmente eu não sabia se estava fazendo efeito, porque o homem não fugiu. Na verdade, ele chegou ainda mais perto. Ele estendeu a mão e quase agarrou o spray das minhas mãos. Então comecei a gritar muito alto. Continuei pulverizando e parte dele ficou no ar, em direção ao meu rosto, e definitivamente funcionou. Quando continuei pulverizando, começou a afetar mais o homem. Eu estava gritando o mais alto que pude e borrifando spray de pimenta em todos os lugares. A combinação fez com que o homem finalmente saísse. Ele correu rapidamente para fora e foi embora. Então, eu fui até lá e tranquei a porta. E por alguns minutos fiquei chocado demais para fazer qualquer coisa. Tudo aconteceu tão rápido e eu estava tremendo com a experiência. Logo, houve uma batida na minha porta. Eu não queria responder e ainda estava segurando o spray de pimenta. Então ouvi uma voz dizer: "Segurança no campus." Só então eu fui até a porta e olhei pela abertura. Eu vi que era de fato um oficial de segurança do campus. Eu respondi, e ele disse que houve relatos de gritos altos e queria saber se estava tudo bem. Eu contei a ele o que aconteceu e ele acabou entrando em contato com a polícia. Houve uma busca pelo homem, mas ele não foi encontrado. Eu ainda não sei quem ele era. Essa foi a única vez que algo assim aconteceu comigo no meu tempo na faculdade. Estou muito feliz que meu pai tenha me dado aquele spray de pimenta. Eu morava sozinho em um apartamento que aluguei para hospedagem. Na maior parte do tempo, eu nunca tive grandes problemas.
Então nunca examinei muito as reservas antes de aceitá-las. Porém, se algum dia eu decidir hospedar novamente, isso seria algo que eu mudaria na forma como faço as coisas. Eu sabia que era apenas questão de tempo até que eu tivesse uma experiência com um hóspede que fosse tão desequilibrado e perturbador que eu precisasse parar de hospedar para nunca mais ter que lidar com algo assim. O hóspede em questão era esse homem, que eu chamarei de Roberto. Ele era um homem solteiro na casa dos 30 anos que queria ficar por uma semana. Ele não mencionou que estava viajando ou algo do tipo. Ele apenas disse que precisava muito de um lugar para ficar, o que foi um pouco incomum, mas não pensei muito sobre isso. Quando o conheci para o check-in, ele não tinha muitas coisas, apenas uma mochila, uma bolsa e uma bicicleta quebrada. Eu pude perceber só de olhar para ele que ele estava em uma situação difícil, talvez até sem teto, o que me fez me perguntar como ele conseguiu pagar a estadia. Ele parecia não ter tomado banho ou cuidado de si mesmo por algumas semanas, e seu comportamento era bem ansioso. No entanto, naquele momento ele não foi rude. Na verdade, foi até bem educado e grato. Apesar dele estar assim, eu não o tratei de forma diferente. Depois de dar a ele o tour usual, deixei-o para ficar à vontade e disse que ele poderia fazer o que quisesse, como diria a qualquer outro hóspede. Infelizmente, com o passar dos dias, percebi que Roberto seria problemático. Eu conseguia ouvir música alta constantemente vindo de dentro do apartamento, e não importava quantas vezes eu o testasse pedindo para abaixar o som, ele nunca atendia. Quando bati na porta para falar com ele pessoalmente, eu via a sombra dele se movendo dentro e ouvia ele vasculhando as coisas como se estivesse tentando esconder algo. Mas ele não abria a porta. Eu pensei em entrar com minha chave, mas decidi não fazer isso. Estava começando a me irritar mais do que tudo, porque nunca precisei fazer isso antes. O maior sinal de alerta que eu deveria ter levado mais a sério foi o cheiro que saía da porta. Era algo como plástico queimando ou algo assim. Eu não tinha ideia do que poderia ser aquele fedor na hora, mas depois ficou bem claro o que ele estava fazendo ali e o que estava causando aquilo. Eu deveria tê-lo mandado embora muito antes, mas depois de alguns dias, pensei que só o deixaria ficar até o fim da reserva, já que não estava muito distante. Após ele ter ficado uma semana, finalmente chegou a hora. Os hóspedes geralmente apenas vão embora quando chega a hora do check-out, e eu estava aliviado por não ter que interagir mais com ele. Eu também estava feliz que a música barulhenta finalmente havia parado, mas estava nervoso sobre o que eu iria encontrar dentro. Eu precisava dar uma olhada, pois era eu quem teria que limpar tudo. E deixe-me dizer, eu fiquei horrorizado. O apartamento inteiro estava uma bagunça. Todos os móveis estavam fora do lugar. Havia lixo por todo lado, estocagem de comida em quase todas as superfícies da cozinha, e uma das panelas estava completamente estragada, com uma substância branca que eu não conseguia identificar por nenhum motivo. O apartamento inteiro estava com um cheiro terrível. Eu estava relutante em olhar no banheiro, mas quando cheguei lá, a porta estava trancada. Chateado, saí por um momento para pegar um grampo de cabelo na minha casa para destrancar a porta. Mas quando voltei, a porta do banheiro já estava aberta. Um frio percorreu minha espinha e de repente fiquei muito tenso. Foi então que ouvi um barulho vindo da cozinha que fez meu coração afundar. Era vidro quebrando. Me arrastei pelo corredor, parei na esquina e olhei devagar para ver. Só então vi Roberto parado na cozinha com uma garrafa quebrada em uma mão e um taco de beisebol de metal na outra. Quando olhei em seus olhos, eu percebi que ele estava completamente fora de si e que, ao me ver, ele ficou descontrolado, começando a gritar comigo. "Quem é você? Saia da minha casa. Não mexa comigo, eu juro que vou te matar." Eu comecei a me afastar em direção à porta, tentando evitar movimentos bruscos enquanto tentava me explicar. "Roberto, sou eu, o anfitrião. Eu deixei você ficar aqui, lembra?" "Eu não lembro de você. Não tente me enganar", ele respondeu. "Eu não estou mentindo, eu juro." "Olha, vamos conversar. Coloca tudo isso para baixo." Ele então começou a gritar, me mandando calar a boca repetidamente. Foi então que Roberto correu em minha direção de repente, virou-se e saiu correndo pela porta.
Mas antes de eu conseguir escapar por completo, senti uma garrafa de vidro atingir minhas costas, quebrando e me cortando bastante. Continuei correndo até conseguir me afastar com segurança. Voltei para minha casa e tranquei a porta. De lá, liguei para a polícia. Tenho certeza que o confronto entre Roberto e os policiais é uma história à parte, mas, infelizmente, eu perdi a maior parte disso. Tudo o que vi foi quando eles chegaram com 4 ou 5 policiais e saíram carregando Roberto, com as mãos e os pés algemados, gritando desesperadamente. Descobri depois que Roberto estava fumando crack o tempo todo em meu apartamento e acabou ficando tão fora de si que esqueceu que era apenas um hóspede, que deveria sair depois de uma semana. Depois disso, toda vez que pensava em deixar outro estranho ficar em minha propriedade, sempre ficava com um gosto amargo na boca. Então eu cancelei todas as minhas reservas e excluí minha conta. Eu não acho que vou tentar novamente. Meu nome é Lucas e minha namorada Catarina, e eu nos conhecemos há 3 anos quando éramos calouros na faculdade. Nós estudamos em uma universidade grande, que sempre foi o meu sonho desde que eu tinha uns 8 anos. Nenhum de nós é de uma cidade do litoral, bem longe disso, na verdade. Ambos somos do interior. Ela é de uma cidade do sul, e eu sou de uma cidade próxima a um grande centro urbano. Acho que isso é uma das grandes razões pelas quais nos atraímos tanto um pelo outro. Acredito que pessoas de lugares semelhantes acabam se conectando de forma natural. A universidade onde estudamos não é tão grande, mas a maior parte dos alunos é de cidades vizinhas. Nós, sendo do interior, certamente somos diferentes em muitos aspectos. Uma das tradições que criamos é a forma como dividimos o Natal entre as nossas famílias. Catarina é bastante querida entre meus parentes, então sua presença sempre é bem-vinda e esperada, quase que obrigatória. Como a casa dela fica a 2 horas de distância da minha, decidimos que desde o início passaríamos a véspera de Natal com a minha família, que celebra nesse dia, e depois, de madrugada, viajaríamos para a casa dela para celebrar o Natal. Até conhecê-la, eu não sabia que muitas famílias celebram o Natal no dia 25, e não na véspera, como é comum na minha. Curiosamente, a parte que eu mais gosto da festividade não é a véspera ou o próprio Natal, mas sim a viagem à noite. Essa viagem se tornou uma tradição nossa, algo que sempre esperamos o ano inteiro. A primeira vez que fizemos isso ainda é uma das minhas melhores lembranças com ela, porque a estrada que leva até a casa dela não passa por grandes avenidas. A maior parte do caminho é feita por estradas secundárias, cercadas por campos, árvores e algumas fazendas distantes. E é sempre de noite quando fazemos esse trajeto, então, combinando com o fato de a rota ser mais isolada, raramente encontramos outros carros. Parece que o mundo está adormecido e o que nos resta é o espaço para nós mesmos. Neste último Natal, a véspera começou como qualquer outra. Depois de uma noite agradável com toda a minha família, arrumamos o carro por volta da meia-noite e partimos. A chuva estava caindo levemente e as estradas estavam desertas, como esperado. Com a música e o aquecimento do carro ligados, tudo parecia perfeito. Até que em um instante tudo mudou. O que vou contar a seguir é uma das experiências mais perturbadoras que já vivi. Talvez a mais perturbadora. Eu estava dirigindo quando a música foi interrompida pelo toque do meu celular. Olhei rapidamente para o celular, irritado por estar recebendo uma ligação tão tarde. Era um número desconhecido. Ignorei sem pensar. Provavelmente era uma chamada de scam, algo comum hoje em dia. Catarina fez uma piada sobre como aqueles atendentes de call center devem ser comprometidos, ligando até no Natal. Eu ri e seguimos a viagem. Mas minutos depois, meu celular tocou novamente. Olhei para a tela e vi que era outro número desconhecido, provavelmente o mesmo de antes. Suspirei, mas deixei ir para a caixa de mensagens. Catarina olhou para mim, ergueu a sobrancelha, mas não disse nada. Mostrei o celular para ela, que comentou, confusa, que era estranho. Eu apenas dei de ombros.
A música voltou a tocar, mas claro, não demorou mais do que 2 minutos para o celular tocar novamente. Eu estava irritado e, quando peguei o celular, praticamente arranquei ele do console e fiz um movimento brusco para atender, já pronto para xingar quem estivesse me ligando. Isso assustou Catarina, pois ela se encolheu com a minha atitude repentina. Eu provavelmente reagi de forma exagerada, mas estava farto de ser incomodado. Eu gritei "alô" no telefone com toda a agressividade que consegui. Esperava ouvir o script de alguma ligação de scam, mas o que aconteceu foi o oposto. Silêncio. Aumentei o volume do rádio e comecei a ouvir uma leve estática do outro lado. Estava prestes a desligar quando de repente uma voz masculina falou: "Olá, Lucas." Fiquei tão surpreso que quase perdi o controle do carro. Não conseguia falar. Meu corpo todo começou a coçar, como sempre acontece quando fico nervoso. Antes que eu pudesse responder, o homem continuou, recitando informações pessoais minhas. Meu nome completo, meu endereço, detalhes sobre minha vida que ninguém, absolutamente ninguém, deveria saber. Minha mente estava em turbilhão, tentando entender o que estava acontecendo. Queria parar o carro, mas como se estivesse em transe, continuei dirigindo. Pensei em gritar com ele, mas percebi que a raiva não seria útil naquela situação. Depois de uma pausa tensa, o homem disse as palavras que fizeram meu sangue gelar. "Eu não estou aqui por você, estou aqui pela Catarina." Ouvir o nome dela foi ainda mais aterrador do que ouvir o meu próprio. A expressão horrorizada dela ao meu lado confirmou que ela também estava em choque. Eu rapidamente disse que não conhecia nenhuma Catarina, que ele devia estar ligando para o número errado. O homem riu e disse: "Ela está sentada bem ao seu lado." Isso foi demais. Eu parei o carro abruptamente. Minhas mãos tremiam de medo. Estava prestes a falar algo quando Catarina, com um movimento rápido, pegou o celular da minha mão e desligou. Eu gritei, exigindo saber por que ela havia desligado o telefone de um estranho que estava fazendo ameaças pessoais para nós dois. Ela não respondeu, apenas me olhou com os olhos cheios de medo. Desesperei-me, tentando retornar a ligação várias vezes, mas não consegui. Catarina me pediu para continuar dirigindo, e eu, relutante, segui o pedido. A estrada seguiu silenciosa. Eu ainda não entendia por que ela havia desligado o telefone, não conseguia entender. Parte de mim estava mais irritado do que com medo. Esperava que o número ligasse de volta, mas depois de uns 10 minutos eu comecei a acreditar que isso não aconteceria. Olhei para Catarina e a vi com os olhos marejados. Ela disse que não se sentia segura, e eu entendi o que ela sentia, mas algo no fundo do meu estômago me dizia que havia algo mais. Sabíamos que, em nosso relacionamento, nem sempre houve confiança completa. Pequenas mentiras, omissões. Eu sabia que estava sendo paranoico, mas como ela poderia estar envolvida nisso? O resto da viagem foi silencioso. Eu não liguei a música e nenhum de nós falou nada. Minha mente estava agitada, cheia de perguntas sem respostas. Quem era aquele homem? Como ele sabia tanto sobre nós? Somente nossas famílias sabiam da viagem, e elas jamais fariam uma brincadeira assim. Eu não conseguia pensar em nenhuma outra explicação. Quando finalmente chegamos à casa de Catarina, eu não me senti aliviado. Já se passaram quase 4 semanas desde que isso aconteceu, e eu ainda não tenho respostas. Nenhum dos nossos familiares estava envolvido, e quando perguntamos a todos, Catarina jurou que estava tão perdida quanto eu. Isso me leva a crer que a pessoa do outro lado da linha tinha intenções sinistras. Talvez você pense que estou exagerando por conta de uma brincadeira de mau gosto, mas posso garantir que, além da nossa família, ninguém sabia que estaríamos na estrada naquela noite. Desde então, fico tenso toda vez que meu celular toca. Sei que ele vai me ligar novamente. É só uma questão de tempo.